A aliança em um ano foi essencial para derrubar o Kaido. Mas e se as coisas tivessem tomado um rumo completamente diferente? E se por algum motivo o Zoro fosse colocado em uma situação onde a única opção fosse tirar a vida de Sanji? E aí pessoal do Monster Geek, estamos de volta para mais um vídeo e hoje trazemos mais um What If sobre o One Piece. Para os novos, o What If é uma situação hipotética baseada em nossa opinião sobre o que aconteceria se um evento na história de uma obra ou jogo mudasse. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, comentar sobre qual What If vocês querem ver, seja de One Piece, seja de qualquer outro anime, e compartilhar com seus amigos que é muito importante para o nosso canal. Durante o arco de Wano, Sanji percebe que o uso do Raid Switch e o despertar dos genes modificados do Germa 66 estão transformando totalmente seu corpo. Ele ganha força, resistência e durabilidade sobre-humanas, mas começa a temer perder a sua humanidade, a sua compaixão, que são as características que o diferencia dos seus irmãos. E assustado ao perceber que pode se tornar uma ameaça para os seus amigos, especialmente após atacar uma subordinada de Kaido sem nenhuma intenção, o Sanji toma uma decisão difícil. Ele liga para o Zoro em meio à batalha toda acontecendo e faz um pedido. Se eu perder o controle e machucar alguém, eu quero que você me mate. E o Zoro, no começo, fica muito puto com isso. Mas ele percebe a seriedade do pedido e aceita, prometendo cumprir essa promessa caso seja necessário. Mas o Sanji supera o seu medo. Ele derrota Queen e prova que ainda mantém a sua humanidade, tornando essa promessa uma prova de confiança mútua entre ele e o Zoro. Um momento destaca o respeito e a lealdade entre os dois, mesmo com toda essa rivalidade que eles criaram entre si. Mas e se Zoro fosse forçado a cumprir a sua promessa de matar Sanji em um ano? A tragédia que se desenrolaria seria um dos momentos mais emocionantes da história de One Piece. Desde o início da transformação de Sanji até as consequências finais de sua morte, esse cenário traria uma narrativa repleta de peso emocional, sacrifícios e promessas que moldariam a tripulação dos Chapéus de Palha para sempre. Durante a batalha final de Onigashima, o lado modificado de Sanji assume o controle, porque ele fica muito estressado, o estresse é extremo e ele perde completamente a capacidade de distinguir seus amigos dos seus inimigos, e atacando aliados dentro do campo de batalha. Apesar de tentar resistir, ele não consegue reverter a transformação, e seu comportamento se torna totalmente imprevisível e perigoso. E nesse momento, o Zoro percebe que não há outra escolha. Ele encara Sanji com tristeza, mas também com determinação. A luta aconteceria no caos de Onigashima, enquanto a guerra contra o Kaido e seus subordinados ainda estivesse acontecendo. O Sanji, totalmente tomado pelos efeitos do despertar modificado do seu corpo, ele perderia o controle e começaria a atacar os aliados e amigos indiscriminadamente. A sua força, velocidade e resistência aumentadas pelo Raid Switch e pelo despertar do Germa o tornariam uma ameaça implacável. E o Zoro, percebendo que o Sanji não poderia voltar mais ao normal, tomaria a difícil decisão de cumprir a sua promessa. Com o coração partido, ele se colocaria diante de Sanji, enquanto seus aliados tentariam detê-lo, mas não teriam sucesso algum, e a batalha teria um início explosivo, com ambos os combatentes atacando com tudo desde o primeiro momento. O Sanji usaria sua velocidade superior e os seus recursos do Raid Switch para tentar dominar Zoro. Ele teleportaria em alta velocidade, aparecendo e desaparecendo ao redor de Zoro, criando uma pressão constante. Seus ataques de chutes em chamas, como o Diablo Jam, combinados com sua força aumentada, seriam totalmente devastadores. O Sanji ainda lutaria como se estivesse tentando resistir ao controle do corpo modificado, gritando para Zoro derrotá-lo antes mesmo que ele machucasse qualquer outra pessoa. O Zoro, por sua vez, permaneceria firme, analisando os movimentos de Sanji. Usando a sua experiência em combate e seu domínio do Haki de observação, ele tentaria prever os movimentos de Sanji e encontrar aberturas para contra-atacá-lo. Além disso, ele usaria o Emma para liberar os ataques precisos dele, capazes de cortar até mesmo as defesas aprimoradas do Raid Switch. O primeiro impacto entre os dois criaria uma enorme onda de choque, com o ambiente ao redor sendo destruído pela força dos ataques durante o combate. À medida que a luta avançasse, ambos aumentariam a intensidade de seus ataques, revelando novas estratégias e habilidades. Sob a influência do despertar modificado, Sanji entraria num estado de overdrive, onde sua velocidade e força alcançaria níveis que a gente nunca viu. Os seus chutes seriam rápidos e poderosos, o suficiente para quebrar as pedras e estruturas de Onigashima. Ele usaria ataques como Hell Memories, criando ondas de calor intenso ao seu redor, que forçariam o Zoro a manter a distância no combate. Mas o Zoro, determinado em terminar a luta rapidamente,
Ele liberaria o seu haki de armamento avançado, combinando-o com os cortes letais do Ema. Além disso, ele usaria as técnicas como o Rengoku Onigiri e o Shishi Sonson, tentando encontrar brechas no Raid Switch de Sanji. E os cortes de Zoro seriam capazes de criar fissuras no solo e enviar ondas de impacto que atravessariam o campo de batalha. Em um momento crítico da luta, o Zoro poderia liberar inconscientemente o haki do rei, demonstrando sua força de vontade indomável e sua determinação de cumprir sua promessa feita a Sanji. O haki do rei do Zoro criaria uma pressão imensa no campo de batalha, derrubando os inimigos mais fracos ao seu redor e até mesmo enfraquecendo momentaneamente a determinação de Sanji. E o Sanji, mesmo dominado pela modificação de seu corpo, demonstraria sua própria força de vontade ao resistir à pressão do haki de Zoro. Ele continuaria lutando, mas agora com menos controle sobre seus ataques. No campo de batalha de Onigashima, o caos ao redor parecia insignificante diante da cena que se desenrolava entre Zoro e Sanji, e o Sanji, ajoelhado no chão, estaria gravemente ferido. O Raid Switch estava destruído em pedaços, e seu corpo modificado tremia entre os resquícios de sua humanidade e sua monstruosidade que o Germa havia imposto ao Sanji. Zoro de pé segurava suas espadas com firmeza, mas seu olhar era carregado de uma mistura de respeito e de dor. E tentando pensar no final de como seria um diálogo entre eles, a gente sabe que o Sanji pediria para ele cuidar do capitão e ensinar a ele a não queimar a comida. E o Zoro muito provavelmente falaria: adeus, cozinheiro. E o som da lâmina de Zoro cortando o ar é seguido por um silêncio pesado. O Sanji cai, mas em seus últimos momentos um leve sorriso permanecia em seu rosto. Ele sabia que sua morte significava proteger aqueles que ele amava, e que Zoro, apesar de tudo, o respeitava profundamente. E o Zoro, com suas lágrimas nos olhos, guarda sua espada e se vira lentamente para a batalha ao redor. E apesar de estar mais determinado do que nunca a proteger o restante da sua tripulação, o peso da conversa, que provavelmente seria entre eles dois nesse diálogo final, e do que ele foi forçado a fazer, o marcariam para sempre. O Zoro permaneceu em silêncio por longos segundos após deferir o golpe fatal em Sanji. A cena parecia congelada, o som da guerra em Nagashima desaparecendo ao fundo. O Sanji estava deitado no chão e seu corpo sem vida ainda emanando calor, como se a chama do Diabo Jumbo recusassem a apagar completamente. O Zoro olhou para o corpo de seu companheiro, mas dessa vez não como um adversário, mas sim como alguém que havia confiado nele até o último momento. Mesmo sendo o espadachim mais honrado e leal, ele nunca havia sentido um peso tão esmagador como aquele. O Zoro se ajoelha ao lado de Sanji e diz que cumpriu essa primeira promessa, dizendo que faria a outra, e essa outra seria proteger a tripulação e encontrar o All Blue. O Zoro carregaria o corpo de Sanji de volta para o restante da tripulação, visivelmente abalado. O choque e a tristeza tomariam conta de todos os chapéus de palha. O Luffy ficaria completamente devastado com a morte de Sanji. Ele sempre viu seus Nakamas como sua família, e a perda de um deles, especialmente em circunstâncias tão trágicas, abalaria sua confiança como líder. Luffy culparia a si mesmo por não ter sido capaz de proteger Sanji, ou de encontrar uma solução para o seu problema. Ele talvez refletisse sobre suas próprias fraquezas, e isso poderia torná-lo mais determinado a proteger o restante da sua tripulação. Apesar da dor, Luffy respeitaria a decisão de Sanji e entenderia que Zoro apenas cumpriu a sua promessa feita ao amigo. Mesmo assim, a relação entre Luffy e Zoro poderia se tornar mais tensa sim, com Luffy lutando para aceitar que a perda de Sanji e as circunstâncias que causaram ela eram a melhor escolha. Para Nami, a morte de Sanji seria um golpe devastador. Ele tinha uma conexão especial com ele, frequentemente se aproveitando de sua devoção, mas também valorizando profundamente a sua lealdade e seu carinho. Nami provavelmente culparia Zoro inicialmente. Incapaz de lidar com a dor de perder Sanji, ele poderia acabar acusando Zoro de não ter tentado encontrar outra solução antes de matá-lo. Ao mesmo tempo, ele sentiria uma enorme culpa por não ter feito mais nada para ajudar o Sanji, enquanto ele lutava contra sua transformação. A sua dor se tornaria uma motivação para continuar a jornada em homenagem ao sonho de Sanji. O Chopper se sentiria pessoalmente responsável por não ter conseguido salvar o Sanji. Como médico da tripulação, ele veria a sua incapacidade de reverter os efeitos do despertar modificado como um fracasso pessoal. Isso poderia fazer com que ele se tornasse obcecado por aprender mais sobre a biologia humana e as modificações genéticas, buscando uma maneira de evitar que algo semelhante aconteça no futuro. Robin, embora profundamente abalada com a perda de Sanji, agiria como uma voz da razão dentro da tripulação. Ela ajudaria os outros a processar a dor
e a entender que Zoro estava apenas cumprindo o desejo do Sanji. Ela também ajudaria o Zoro a lidar com a culpa, mostrando que ele agiu com honra e respeito ao desejo de Sanji, mesmo que isso tenha deixado marcas profundas nele. Mas apesar da dor, a perda de Sanji uniria ainda mais os Chapéus de Palha. Eles decidiriam honrar o seu legado, fazendo o possível para alcançar um sonho de encontrar o All Blue. Em algum momento após a Guerra de Wano, a tripulação faria um memorial para Sanji, talvez um lugar significativo para ele, como Baratie. Eles visitariam o Zeph, contando a ele sobre o destino de Sanji e o quanto ele foi importante para todos. E esse momento traria um pouco do encerramento para a tripulação, permitindo que eles encontrassem força na memória de Sanji e continuassem sua jornada. E eu espero que vocês tenham gostado desse What If. Ele é muito trágico, mas ao mesmo tempo ele é muito emocionante. A ideia de que o Zoro ter que cumprir uma promessa para matar o Sanji em um ano traz à tona a profundidade dos laços dentro desse chapéu de palha. Esse cenário destaca não apenas a relação de respeito e rivalidade entre o Zoro e o Sanji, mas também o impacto devastador que essa perda teria na tripulação. E apesar da dor, o sacrifício de Sanji não seria em vão. Ele continuaria a viver nos corações de seus nakamas, como um símbolo de compaixão, a determinação e a lealdade. A promessa de Zoro de proteger a tripulação e encontrar o All Blue seria a prova de que, mesmo após sua morte, o sonho de Sanji seguiria vivo, impulsionando a jornada do Chapéu de Palha rumo a One Piece. Mas e vocês? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês comentem essa teoria. Se ela foi boa, se ela foi ruim, se ela foi uma bosta. Eu espero que vocês comentem tudo isso. Sigam o canal, curtam o vídeo caso tenham gostado. E até a próxima. Valeu!